síntese aumentada dessa proteína também existe através do estímulo do fígado, a produção então da proteína ligadora do corticosteroide durante a gestação, e essa elevação vai acontecer de forma natural e fisiológica. Uma elevação de 2 a 4 vezes do cortisol livre na circulação ainda é observada. Então, à medida que sobe o cortisol, a gente sabe que o fígado também vai receber o estímulo para produzir a proteína ligadora de glicocorticoide. Essa proteína ligadora, ela se atrela a esse cortisol, diminuindo então a sua funcionalidade. Com isso, esse aumento de 8 vezes reduz aí para umas 4 vezes. No entanto, nós temos um aumento. Cuidado com dosagem, porque a gente não dosa cortisol livre. Eu vou dosar o cortisol livre. Não tem nenhuma indicação para a gente fazer isso, tá certo? Então prestem atenção, porque o cortisol está aumentado durante a gestação, principalmente a partir do 2º e 3º trimestre. Desculpa, não é trigêmeos, é trimestre. Portanto, a quantidade de cortisol produzida pelas glândulas suprarrenais fetais é mínima em comparação com o que é produzido pela glândula materna. Lembra que eu falei? Já desenha na sua cabeça. Mulher com cortisol lá em cima e feto não tem aumento do cortisol. O feto tem controle da sua produção de cortisol. Porém, atendendo ao requisito de maturação dos órgãos fetais no final da gestação, ainda é necessário que o feto adquira uma proporção suficiente do cortisol materno. Estima-se que cerca de 40 a 50% do cortisol fetal é derivado da mãe ao final da gestação. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, eu quero que vocês lembrem que o feto fica protegido, muito protegido, durante a gestação por uma enzima chamada 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase 2, e ela vai ter uma atuação muito importante, ela é uma barreira de proteção, literalmente. Então, isso inclusive é descrito nos estudos, é a barreira de proteção para glicocorticoides. Então, existe um mecanismo de proteção já identificado, já estudado há muitos anos já, isso não é novidade nenhuma dentro da literatura, de proteção para o excesso de glicocorticoides. Então, muito cuidado, porque a gente está fazendo, às vezes, impondo um corticoide. Eu vou chegar lá nessa história, mas eu quero que vocês lembrem a respeito disso. Eu tenho uma barreira de proteção para o excesso de glicocorticoide. Porém, lembra que eu falei para vocês, ao final, no começo do 3º trimestre, já existe uma produção aumentada de cortisol pelo metabolismo da mãe. E esse metabolismo aumentado de cortisol vai determinar, e tem uma sinalização relacionada ao parto. Lembra que eu falei isso para vocês? Muito bem. Para o feto isso também é importante. Isso é importante para o amadurecimento do pulmão, isso é importante para a produção de surfactante, e isso é importante para a comunicação entre o feto e o metabolismo da mãe. Tem uma aula, inclusive, lá no Gestação Descomplicada sobre todas essas questões de tanto esteroidogênese como foliculogênese, como sobre fisiologia do parto, para vocês entenderem sobre isso. E aí a gente faz essa comunicação entre a suprarrenal materna e a suprarrenal fetal. Existe essa necessidade de produção de hormônio cortisol dessa passagem do cortisol do metabolismo materno para o metabolismo fetal no final da gestação, por causa desses amadurecimentos, nesse preparo que o feto precisa ter para o ambiente extrauterino, para o nascimento. Então, ao final da gestação, essa é uma questão altamente relevante para que o feto esteja preparado para o ambiente externo. No entanto, a maior parte do cortisol materno, como eu venho dizendo para vocês, é bloqueado do feto, apesar da sua natureza lipofílica, para criar um ambiente seguro para o desenvolvimento do feto, uma vez que glicocorticoides excessivos são prejudiciais para o desenvolvimento fetal. Estima-se que exista apenas 15% do cortisol materno cruzando a placenta, não metabolizado na gravidez normal. Prestem atenção, porque esse slide ele é super importante. Existe um mecanismo de proteção do feto para o seu desenvolvimento para o excesso de cortisol. A mãe precisa de cortisol, mas o metabolismo materno, como a mãe precisa responder à gestação, é prejudicial para o feto. Portanto, existe uma barreira que protege. Essa barreira é a proteção da placenta através de uma enzima chamada 11-beta-hidroxisteroide desidrogenase 2. Mas eu quero que vocês se lembrem, o feto não está num ambiente de hipercortisolemia. Eu não tenho como criar esse ambiente, porque esse ambiente ele é tóxico, ele é prejudicial para o crescimento e desenvolvimento desse feto. Portanto, eu tenho o metabolismo fetal aqui,
com baixa cortisol e alta produção de DEA, eu tenho a placenta lendo DEA do feto e lendo a necessidade e a produção de cortisol materno e protegendo o feto, e eu tenho o ambiente materno com alta quantidade de cortisol. Conseguem visualizar isso? É muito importante que vocês consigam visualizar isso, porque se vocês têm que sair dessa aula sabendo que o excesso de glicocorticoide é prejudicial para o desenvolvimento do feto.